Fala galera do Literatura e Algo Mais, nos Curiosidades Literárias de hoje vamos falar de uma briga de dois grandes gênios da literatura mundial, Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia Marques. O Vargas Llosa deu um soco no olho do Gabriel Garcia Marques em 1976 e eu vou contar para vocês as teorias que envolvem essa grande confusão entre dois grandes amigos, na verdade, né? O Llosa, que é um Nobel de Literatura de 2010, peruano, e o Gabriel Garcia Marques, colombiano, Nobel de Literatura de 1982, fazem parte do grande movimento literário do nosso continente, dos nossos continentes, na verdade, né? América do Sul, América Central e América do Norte também, porque o México está incluído nisso também, muito fortemente. O soco, aliás, foi no México. O México tem grandes escritores, né, como Carlos Fuentes, Juan Rulfo e outros. E a briga do Llosa com Garcia Marques é muito curiosa, né? Porque eles não somente brigaram através da imprensa, da literatura, dos livros, ou uma discussão pessoal, né? Como aconteceu entre Sartre e Camus na França, e isso depois vai ser outra curiosidade literária mais para frente. Eles saíram na porrada mesmo, né? O Llosa deu um soco no olho, eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, e nos stories eu vou colocar também. Então eu vou contar para vocês as três teorias aqui. Até reservei dois livros maravilhosos aqui, 100 Anos de Solidão, que eu já falei para vocês, e A Cidade dos Cachorros também, que é um livro maravilhoso do Llosa. Mas vamos à briga, que é o ponto de hoje. A briga aconteceu em 76, existem três grandes teorias sobre essa briga. Eu vou começar por aquela que eu acho que não é, né, na minha ideia. O Llosa e o Gabo moraram em Barcelona, nos anos 70, no começo dos anos 70, eles eram quase vizinhos. E o Garcia Marques, um dia, foi levar a Patrícia, a ex-mulher do Llosa, no aeroporto. E ela perdeu o voo. E nisso que ela perdeu o voo, muitos boatos aconteceram, porque eles demoraram tanto a chegar no aeroporto, sendo que não era tão longe assim, de carro ainda mais e tal. E ela perdeu esse voo, e isso gerou muitos boatos. O Llosa teria se incomodado com esses boatos, e teria dado uma porrada no socão no olho do Garcia Marques em seguida, logo que eles se encontraram depois. A outra teoria que acontece, que eu também acho que pode ser, mas não muito, é a teoria de que o Llosa e a Patrícia haviam brigados, né? Eles estavam brigados, e o Llosa e o Garcia Marques deu uns conselhos para a Patrícia, foi alertar a Patrícia da vida boêmia que o Llosa tinha, né? Inclusive de histórias extraconjugais e tal. E foi, né, ali muito amigo, né, entre aspas, e o Llosa se incomodou muito também com isso. A Patrícia depois fez as pazes com o Llosa, claro, o casal briga, alguém se mete a colher, o casal faz as pazes e a pessoa que meteu a colher leva uma porrada, literalmente no caso do Llosa. Eu não acredito nessas duas versões, eu acho que são versões, pode ser, pero no mucho, mas eu acredito na versão que é a versão que o Llosa deu a entender. O que acontece é que o episódio aconteceu em 76, Vargas Llosa e Garcia Marques nunca mais se encontraram. O Garcia Marques era padrinho de porque ele morreu, né? Era padrinho de um dos filhos do Llosa, o filho do Llosa obviamente está vivo. Eles eram muito amigos. A tese de doutorado do Vargas Llosa é sobre a obra do Garcia Marques. É um livro que se chama A História de um Deicídio. E depois da primeira edição e da confusão, o Llosa tenta até hoje que esse livro não tenha novas edições. E ele tem conseguido. Para conseguir esse livro, você tem que encontrar na internet ou a versão que saiu nos anos 70, logo após a publicação da tese do Llosa, que é sobre a obra do Garcia Marques. É uma linda homenagem de um gênio a outro. Então é um livro muito bonito, aliás, que ele analisa mesmo. E o Llosa analisando obras, ele tem livros analisando Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele tem um livro maravilhoso também, que é sobre o Juan Carlos Onetti, que é um escritor uruguaio, e ele analisa a obra do cara também. Então o Llosa tem muito essa pegada de ensaio, e esse livro do Gabo é sobre, que ele homenageia o Gabo, é sobre isso. A teoria mais forte que existe sobre essa briga dos dois é a questão ideológica. Quando teve a Revolução Cubana, em 1959, muitos escritores do mundo inteiro estavam muito vislumbrados com a possibilidade do que viria a ser a Revolução Cubana, que a Revolução Cubana, é sempre bom lembrar, ela não tem o caráter socialista inicialmente, né? Ela era, o propósito era a reforma agrária, derrubar o governo do Bautista e encerrar a exploração financeira e sexual que os Estados Unidos fazia da ilha, né? Com seus cassinos e tudo mais. Depois é que a Revolução Cubana ganha o caráter socialista mesmo, e aí ela se encaminha à direção da União Soviética, do socialismo real,
e logo mais a ideia utópica do comunismo. Mas, naquele instante, todo mundo era muito pró a Revolução Cubana. E em 1971, um escritor chamado Caso Padilha, que era um escritor cubano, ele foi acusado pela Revolução Cubana de ser um espião da CIA. Então ele foi julgado, ele foi condenado, e isso dividiu muita gente do boom sul-americano, inclusive o Garcia Marques, o Júlio Cortázar e o Lhosa. Né? O Garcia Marques, que não era um entusiasta tão forte como o Lhosa era no começo da Revolução Cubana, permaneceu, até mesmo porque o Gabo era amigo do Fidel. E o Lhosa se separou dessa galera. E dizem que a confusão aconteceu por causa disso, por causa que eles tinham uma briga ideológica muito forte, e alguns comentários entre amigos, esse toma lá da cá, um leve trás, fez com que o Lhosa ficasse puto e desse um soco no olho do Garcia Marques quando o encontrou nesse cinema na Cidade do México, o Cine Cortés. Né? E é um lugar que a galera vai visitar, e existem funcionários que até hoje trabalham lá. O Lanterninha, por exemplo, até pelo menos 2016 ele morava lá. Teve uma reportagem da revista Piauí que entrevistou esse cara, e ele disse que lembra realmente da briga dos dois, e o Garcia Marques e o Lhosa naquele instante eram como jogadores de futebol, eles eram muito famosos, né? Tava no auge do boom sul-americano, assim, o auge do boom já tinha passado, na verdade, mas eles ainda permaneciam como escritores muito relevantes, né? Não somente mais de uma literatura latino-americana, mas sim uma literatura mundial, né? Já havia saído 100 Anos de Solidão, o Lhosa já tinha publicado Conversa na Catedral, que é um livro maravilhoso dele também, um baita livro, assim, que saiu no começo dos anos 70 e tal. E eles já eram muito grandes, né? Então você imagina hoje em dia, sei lá, é como se o Messi e o Cristiano Ronaldo saíssem na porrada num cinema. Seria mais ou menos, não tão grande a proporção, mas uma proporção mais ou menos assim, dois caras muito famosos. A Revolução Cubana é o ponto, mas a gente nunca vai saber qual foi o verdadeiro motivo dessa briga. Existem essas três grandes teorias, e uma quarta teoria, que é uma teoria muito fútil, é que estavam todos no cinema, vários escritores, pessoas famosas, artistas ali no México. O México estava muito efervescente culturalmente naquele instante, e a fumaça do charuto do Gabriel Garcia Marques, que estava sentado na frente do Vargas Llosa, incomodou o Lhosa, que também fumava, mas não conseguia ver o filme, ou não conseguia ler a legenda, alguma coisa assim. E aí na saída ele deu esse soco no Gabriel Garcia Marques depois de uma discussão ali dos dois, mais ríspida. Mas é uma teoria que eu acho muito fútil, realmente. Eu acredito uma das teorias envolvendo a ex-mulher do Lhosa, ou nessa da questão ideológica que separou muitas amizades, inclusive a do Lhosa com Júlio Cortázar e com Carlos Fuentes, que era um escritor mexicano também muito famoso e pró-reformas, pró-revolução. E depois o Lhosa se endireitou muito e virou o liberal que ele é hoje, né? E isso não tira dele a defesa da democracia, né? Que é essencial. Então, curiosidades literárias de hoje foi sobre Gabriel Garcia Marques e Vargas Llosa, o soco no olho que o Lhosa deu no Gabo em 1976, no Cine Cortés, na Cidade do México. E essas quatro teorias que o mundo literário sempre tocou, mas que nós nunca vamos saber. O Gabo já morreu, nunca falou sobre, e o Lhosa assumiu esse voto de silêncio e nunca falou necessariamente sobre esse episódio da literatura mundial. Então é isso. No quiz literário vai ser sobre os dois. Lá nos stories você respondem e depois eu digo a resposta. Um abraço.